A palestra de hoje nasceu num seminário que foi feito no Instituto Teosófico de Brasília sobre budismo e psicologia. E lá me coube participar de um painel onde nós, quer dizer, todo o seminário foi para buscar os pontos comuns entre a psicologia, a ciência moderna e a sabedoria antiga, representada especialmente no budismo. E naquele momento, a minha apresentação se baseou principalmente nesse livrinho, A Voz do Silêncio, de Helena Petrovna Blavatsky. E então eu volto a falar desse tema, agora de uma maneira mais detalhada, mais longa. Lá no Instituto foi apenas um painel, uma pequena apresentação, e nós vamos tentar ver em que o budismo, aonde o budismo e a psicologia moderna se encontram. Como alguns de vocês sabem, esse é o livro que eu mais li, esse é o livro que eu mais conheço, esse é o livro que eu mais gosto. E ele é um livro de budismo tibetano. Blavatsky, no seu treinamento, antes da formação do movimento teosófico, passou mais de 7 anos no Tibete. Ela foi treinada em mosteiros tibetanos e ela sabia de memória vários versos que aprendeu lá naqueles mosteiros. Esse livro foi o último livro escrito por Blavatsky. E ela diz que deixava que esse livro não... Ela diz que não foi escrito por ela, porque ela sabia os versos de memória. Ela transcreveu para a língua inglesa aquilo que ela conhecia. E ela diz que ela deixou esse legado para os místicos que se aproximassem da sociedade teosófica. E eu acho esse livrinho profundamente inspirador. É um livro difícil, não é um livro fácil, é um livro de aforismos e é que nem perfume francês, né? A sabedoria, quando ela é muito condensadinha, os livrinhos pequenininhos, pode ter certeza que são que nem perfume francês. Vem tudo condensadinho em um aforismo. Para um aforismo você pode escrever um livro. Então nós vamos procurar ver dentro dessa literatura os pontos comuns com a psicologia moderna. Esse livro se compõe de 3 capítulos. O capítulo 1 se chama Fragmento 1. O capítulo 2 se chama As Duas Sendas. E o terceiro capítulo se chama Os 7 Portais. Esses 3 capítulos são muito importantes porque eles apresentam a caminhada do viver comum até a perfeição. E essa caminhada, ela é apresentada em 3 etapas. O primeiro capítulo, que como nós dissemos, chama Fragmento 1, ele apresenta a transição da vida comum para a vida espiritual. O segundo capítulo, que se chama As Duas Sendas, ele apresenta como a vida espiritual pode ser trilhada. Se ela pode ser trilhada de uma maneira egoísta, ela pode ser trilhada com um foco no desenvolvimento pessoal, ou ela pode ser trilhada
para o bem de todos os seres. E essa dicotomia, essas duas sendas, na linguagem da voz do silêncio, se chama a senda aberta, é o caminho individual, e a senda do Bodhisattva, ou a senda do coração, ou o caminho da compaixão. Então, nessas duas sendas, você pode... há uma escolha. Você pode trilhar o caminho espiritual visando só o seu próprio benefício, ou você pode trilhar o caminho visando o benefício de todos os seres. O terceiro capítulo, que é chamado dos 7 portais, ele trata da senda do Bodhisattva propriamente dita, do caminho de evolução para o bem de todos os seres. Então, voltando um pouco, nós vemos que o primeiro capítulo apresenta a vida ordinária e a vida espiritual como duas opções. O segundo, ele já ignora a vida ordinária. Ele já trata do caminho espiritual para o bem de todos os seres ou visando apenas o próprio benefício. Já no terceiro capítulo, o caminho com foco individual já não está mais em pauta. Só trata do caminho espiritual para o bem de todos os seres. Então, vocês veem que 3 etapas estão muito marcadas. Por que essas 3 etapas estão muito marcadas? Para que se desenvolva a natureza do Buda em nós. Então, dessa maneira, nós vamos ver, nós já começamos a chegar perto da psicologia. Por quê? Desenvolver a natureza de Buda em nós significa desenvolver todo o nosso potencial humano. Significa aprender a ver as coisas como elas são. Significa sair desse mundo de sofrimento. Então, qual é a proposta do budismo em relação à problemática humana? É desenvolver a natureza de Buda em nós. A psicologia coloca esse tema com outras palavras. A psicologia não visa desenvolver a natureza de Buda em nós, mas a psicologia visa a felicidade, visa o equilíbrio, visa a adaptação do ser à sua sociedade, visa transformar a vida de uma vida limitada e infeliz para uma vida mais feliz, mais adaptada, mais útil a todos os seres. Então, nesse sentido, se pode dizer que o objetivo da psicologia e o objetivo do budismo são muito parecidos, se não o mesmo, embora as palavras utilizadas sejam diferentes, embora o enfoque seja diferente. E nesse sentido, nós podemos dizer que o budismo é muito mais antigo que a psicologia. Mas o budismo, ele é uma psicologia. É uma psicologia que veio de muito tempo atrás. Não é uma religião no sentido convencional.
é um estilo de vida. Então, agora nós vamos apresentar alguns trechos de A Voz do Silêncio, diria até que muitos trechos de A Voz do Silêncio, porque eu falar da Voz do Silêncio é um pecado, não é? Tem que deixar que a própria Blavatsky fale da Voz do Silêncio com as palavras que ela aprendeu nos mosteiros do Tibete, não é? Então, eu pensei alguns aforismos e vou trazer para vocês alguma coisa da lógica apresentada nesse livro, A Voz do Silêncio. Então, no aforismo 107 está escrito: ai, ai, que todos os homens possuam a laia, sejam unos com a grande alma, e possuindo a laia lhes aproveite tão pouco. O que é a laia? O glossário teosófico define a laia como a alma universal, ou anima mundi, idêntico ao akasha em seu sentido místico e a mula prakriti em sua essência como a base e raiz que é de todas as coisas. Eu não peguei a definição toda que estava no glossário, porque aí não ia caber numa transparência só. Mas peguei só o sentido universal, o sentido, a explicação propriamente do termo, né? É a alma universal, é aquilo que nos une a todos como seres.